igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos seguir aí o nosso estudo sobre crenças, aleluias. Doutrina na IPRRCE, sede 3/8 de 2022, Pastor Vicente Félix. Nós estamos numa sequência de estudos com o tema crenças no cristianismo evangélico. O que estão fazendo na Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor? Então é uma pergunta que não cala, né, na boca de muitos cristãos hoje, de ver tantas coisas estranhas, né? E à luz da palavra de Deus, nós estamos procurando aprender mais de Deus sobre a crença ou as crenças. E nós vamos seguir hoje, irmãos, com elementos da fé e a simplicidade. Elementos da fé e a simplicidade. Merece uma atenção especial. A vida é governada por aquilo em que crê, na religião pela pessoa em que crê. Então, os seres humanos, tudo que nós fazemos está sempre, quase sempre motivado por uma crença, né? Tanto uma crença pessoal, humana, terrena, de conquista, de realização, de alcançar os meios, né, que se faz para alcançar. E na religião, a crença, ela tem muito a ver com em quem cremos, né? Em quem cremos. E nós, como disse o apóstolo Paulo, sabemos em quem temos crido, né? Conhecemos o Deus que nós cremos, que nós servimos. E esse conhecimento não para, ele deve ser contínuo, né? Muito bem. Na aula anterior, nós vimos dois elementos na fé cristã bíblica, que foi a humildade e a perseverança, né? Então, são dois elementos, com muitos mais outros, né, que nos motiva na fé, que torna a nossa fé ativa e não passiva. O que é uma fé ativa? É aquela fé que nós estamos atuando, que nós estamos militando, nós estamos buscando, né, nós estamos exercitando. E a fé passiva é quando nós recuamos, afirmamos a nossa fé, mas não nos movemos, não tomamos nenhuma atitude, né? E então, Deus não quer assim. Deus quer uma fé ativa para Ele agir, porque essa é a vontade dEle, tá? Então, na aula anterior nós vimos esses dois elementos, humildade e perseverança, além de outros aspectos na fé, né, que foram aqui observados por nós, né? Muito bem, hoje nós vamos estudar um elemento na fé que ele é muito importante. Todos esses elementos têm importância, né? Porque é quem vai direcionar assim as nossas ações na fé. E o elemento de hoje que nós vamos tratar é o intelectual, ou o intelecto, a mente, tá? O que está na mente, porque quando a gente fala de mente, a gente está ligando diretamente ao coração. O coração na Bíblia, na maioria das vezes, está relacionada ao ser imaterial, que somos nós, né? O ser humano imaterial, que é a alma e o espírito que está vestido por esta carne que forma o nosso corpo, né? Matéria e espírito. Então, o intelecto, tá? A fé requer o intelecto. Deus deu inteligência aos homens, a capacidade de avaliar, de estudar, de interpretar, de tomar decisões, né? E tudo isso deve estar presente na fé que vem de Deus, né? Bom, então quando nós falamos de intelectual ou intelecto, nós estamos falando da mente, da razão, tá? Nós sempre queremos uma explicação, nós sempre temos um motivo para nós agirmos na vida, né? E na fé espiritual, bíblica, também a mente e a razão estão presentes, que nos leva a ser um ser racional, Bom, em Romanos, carta aos Romanos, que está aí no capítulo 12 e versículo 1, diz assim:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então percebam que lá na época dos apóstolos, o apóstolo Paulo aqui ele diz, ou ele fala, que além de nós nos apresentarmos ao Senhor vivos, fervorosos, com expressão mesmo de muita vida espiritual e física também, claro, deve haver racionalidade, ou seja, nós temos que raciocinar, nós temos que buscar em Deus sabedoria e inteligência de como oferecer nosso culto a Deus, tá? E nós temos sempre buscado em Deus e estudado a melhor maneira de como oferecer nosso culto a Deus, Não que nós estamos preocupados primeiro em impressionar as pessoas pela arte, mas primeiro a Deus, Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Então é dentro desse contexto que nós analisamos a racionalidade, Não é aquele culto puramente humano, Todo produzido pela mente humana, pela a capacidade humana, porque senão Deus fica fora, o Espírito de Deus não vai operar como Ele quer, mas nós damos sim a prioridade absoluta ao Espírito Santo. Bom, então, elemento intelectual, aqui em Romanos nos dá base para estudarmos, que é falando da racionalidade, que tem a ver com a razão, com a mente, em Romanos 10, versículo 10, versículo 14, está escrito assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Os irmãos percebam aí a palavra crer, se crê, Aí no versículo 14 diz assim: como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é muito importante nós entendermos aqui que o apóstolo está dizendo que nós estamos falando de fé hoje, tá certo, irmão? E o elemento intelectual na fé. Então, para uma pessoa crer, olha o que o apóstolo está dizendo, pelo Espírito Santo. Para uma pessoa crer, quem crê invoca, clama, busca, louva a Deus, tem uma expressão real diante de Deus. Como invocarão aquele em que não creram? Então, se essa pessoa não crê, ela não vai invocar a Deus, ela não vai servir a Deus, ela não vai louvar a Deus, enfim, não vai prestar o culto a Deus, porque ela precisa dessa fé, que a fé, no sentido mais amplo, é o conhecimento de Deus, é o contato com Deus, é a iluminação espiritual para enxergar Deus, ver Deus, saber como servir ao Senhor. Então, esse é o processo. Para alguém invocar, ele precisa crer, certo? Aí ele diz aqui: e como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que pode se crer numa pessoa que nós não conhecemos? Nós só cremos, falando de pessoa que nós conhecemos. Nós só acreditamos que uma pessoa pode fazer alguma coisa por nós, aqui na terra mesmo, se nós a conhecermos. Quando nós temos uma necessidade aqui na terra e precisamos da ajuda de alguém, nós vamos sempre àquela pessoa que nós conhecemos, e esse conhecimento não é conheci ontem, hoje, amanhã, e eu já vou acreditar que essa pessoa vai fazer algo por mim. Não, eu só vou confiar mesmo naquelas pessoas que eu já tenho bastante conhecimento, porque às vezes as pessoas nos oferecem ajuda, mas essa ajuda fica muito cara, depois a pessoa cobra dobrado. Mas nós estamos falando aqui de uma relação de crer, de confiar, e existe essa relação entre os seres humanos, mas essa relação ela se estabelece, ou só ela acontece mesmo com segurança quando nós a conhecemos. Estou falando isso para nós entendermos a nossa relação com Deus, tá? Então, para uma pessoa crer, ela tem que ouvir a palavra de Deus.
Se ela não ouvir, se ela não conhecer, ela não vai crer. Tá, pela natureza, alguém pode dizer que existe um Criador, que Deus existe, mas ela só vai realmente crer com segurança e com confiança se ela tiver uma informação mais evidente, mais clara, mais certa, porque senão torna-se uma fé, como é que a gente diz assim, uma fé comum, né? Muita gente confessa que crê em Deus, mas não conhece o Senhor, não sabe quem é o Senhor, tá certo? Paulo mesmo, lá em Atenas, ele disse que antes ele andava tateando com uma pessoa cega, ele sabia que existia Deus, era um doutor da lei, mas ainda não conhecia a pessoa de Deus, não conhecia só as letras, né? Precisava conhecer o Espírito de Deus. Então é por esse caminho que eu estou falando, tá certo, meus irmãos? Então ele diz aqui, ó, e como ouvirão se não há quem pregue? Então olha aí a palavra pregue, eu botei em vermelho aí, ó. Então para alguém crer em Deus, servir a Deus, ele precisa da informação, e a informação mais segura é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que ao longo de todos esses anos, de milênios, né, tentaram destruir as Escrituras Sagradas, mas não é possível, porque Deus, como está escrito, eu velo pela minha palavra para cumprir, né? Então Deus cuida daquilo que é dele com certeza. Então, meus irmãos, eu agora me lembrei de um amigo meu lá em São Paulo, que é aqui do Ceará, ele estava lá em São Paulo nos visitando, e ele foi na igreja, assistiu o culto, ele não era evangélico, né? E quando terminou o culto, aí no final do culto fizeram o apelo, insistiram e tal, o nome dele é Raimundo. Aí terminou o culto, eu vim, cumprimentei ele e disse, Raimundo, você gostou? Oh, muito bom, um lugar desse aqui, que o povo só quer coisa boa pra gente, é bom demais aqui, eu gostei muito, também da acolhida, né, todo mundo muito, uma aparência de amigos e tal, ele é um engenheiro agrônomo. E aí ele disse assim, só vou lhe pedir desculpa por uma coisa. Eu disse, qual é? Ele disse, não é porque insistir aí para mim ser crente, mas eu não posso ser crente, eu não entendo ainda essas coisas aí, eu não conheço, mas me dê estudos, né? Me ensine, me fale, me explica, aí quem sabe eu não vou ser crente, né? Então, você vê que a pessoa não tinha nenhuma orientação assim, mas é uma pessoa, todas as pessoas, elas creem em alguma coisa, irmãos. A ciência que estuda os seres humanos, comportamentos, diz que o ser humano, todo ser humano normal, né, tem a necessidade de crer em alguma coisa. Por isso que tem tantas crenças, tantas religiões, porque a pessoa precisa crer em alguma coisa, né? Além de crer que ela pode conseguir as coisas aqui na terra, trabalhando, estudando, se formando, sendo um bom profissional, enfim, buscando todos os meios possíveis, principalmente lícitos, né, para alcançar alguma coisa nesta vida material e terrena. E, além do material e do terreno, muitas pessoas acreditam em alguma coisa, creem em alguma coisa, né? E aqui agora nós estamos falando da crença em Deus, da fé em Deus, tá? E se nós queremos pessoas crentes em Jesus, se nós queremos pessoas exercendo fé, tendo uma vida fervorosa, uma vida ativa, o que é que nós queremos, né, da parte de Deus? O que é que Deus quer? Ele vai dizer, vai falar na palavra dele, e nós, como pregadores, ensinadores, comunicadores, vamos passar essa mensagem para as pessoas, né? Então, eu achei interessante que a irmã Lourdes Fernandes foi escalada para dirigir o Cantar a Deus, e ela estava muito nervosa, porque não tinha ainda ficado diante assim, de muita gente e tal, e ela comentando, depois perguntando como foi, e ela disse que assim, foi difícil, mas passou na prova, uma bênção, né? E ela disse, quando o irmão J. Silva começou a louvar, o hino veio diretamente, Deus falou diretamente com ela, né? E ela inclusive chorou, a irmã Rita estava do lado dela e viu Deus, né, falando com ela e falando conosco, né? Porque a fé, ela precisa ter a racionalidade, o intelecto, mas ela precisa ter também essa compreensão do poder de Deus. Tem pessoas que são muito tímidas, muito inibidas, né? São muito inseguras, e isso tem que ser vencido no Senhor. E é a fé, meus irmãos, é a fé que vem de Deus pela palavra do Senhor. O Senhor, os estudiosos dizem que
para cada dia do ano, 365 dias, tem uma palavra de Deus, não temas, né? Eu não tenho certeza não, me informaram assim, quem pesquisa mais, para cada dia o Senhor diz, não temas, né? Na Bíblia tem essa referência, que é exatamente nos levando a confiar nele, no Senhor, tá? Muito bem, então a fé, ela é indispensável, mas nós temos que analisar, como nós estamos fazendo aqui, os elementos, né, que faz parte da fé, tá bom? Glória a Deus. Versículo 19, Romanos 1, está aí na sua folhinha, Romanos 1, 19 e 20. Porque o que de Deus se pode conhecer se manifesta, porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis, né? Só para nós fazermos uma observação, que a fé, quando a gente coloca o intelecto na fé, é porque toda mente humana, ela quer uma explicação, né? É claro que a Bíblia não tem resposta para tudo, a Bíblia Sagrada, mas ela tem resposta suficiente para nós servirmos a Deus, tá bom? Então nós precisamos da Bíblia escrita, letra, e do Espírito de Deus, o Espírito Santo, para entender também o que é que as letras estão falando, e dentro de um contexto das Escrituras, Deus poderá inclusive nos iluminar em algumas questões, tá certo? E aqui voltado para a fé, isso nos dá o quê? Uma segurança de que a nossa fé, ela não é um produto, ou ela não é produzida pelos seres humanos. Os seres humanos são usados por Deus, são instrumentos de Deus, para pregar, para ensinar, para nos orientar, para nos aconselhar. Deus usa os homens, mulheres, jovens, quem se colocar na presença do Senhor, tá? Mas cada um de nós temos e devemos buscar esta fé, ou esta relação de fé com Deus pessoal também, não viver dependendo sempre do outro, tá? Paulo disse que ele foi criança, foi menino, mas chegou um tempo que ele deixou as coisas de criança e de menino, ou seja, ele está falando do crescimento espiritual, e a fé está presente em todo momento, né? Muito bem, mas uma coisa é certa, Deus, o Senhor, Ele sempre trabalhou e continua trabalhando para que a fé que eu e você temos nele seja com evidência, com clareza. Então nós temos testemunhos e testemunhos bíblicos, históricos, de pessoas, de operações maravilhosas de Deus, né? E também na atualidade, nós temos visto a manifestação de Deus de muitas maneiras. As pessoas que não têm a palavra, que não têm o Espírito Santo, muitas das vezes nos classificam como loucos, como pessoas que não têm o que fazer, como pessoas, aí coloca vários pejorativos, né? Palavras desagradáveis, né? E elas não sabem que nós servimos a Deus, não é porque alguém, um pastor ou uma religião fez a nossa cabeça uma lavagem cerebral, não existe isso. Nós cremos pela palavra Bíblia Sagrada e por obra do Espírito Santo nas nossas vidas, e a nossa continuidade depende sempre da palavra e do Espírito Santo, para que esta fé se mantenha cada dia mais segura, mais firme. Eu sempre penso no apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Né? Uma posição eclesiástica elevadíssima, social, política, econômica, certamente tinha família, e ele disse que perdeu tudo para ganhar a Cristo. Então isso foi a fé que ele recebeu do Senhor. E não só isso, ele fez uma grande obra para Deus, e tem aquela passagem que ele diz que ele não estava disposto só a sofrer açoites, né, mas também a dar a vida pelo Evangelho. E Paulo não fazia isso como um mercenário, que o mercenário faz em troca de alguma coisa. Não, ele fazia isso porque ele conheceu o amor de Jesus, porque ele conheceu o amor de Deus, tá? Que também precisa estar na fé, este amor, né?
Muito bem. A fé bíblica, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Inclusive esse capítulo de Hebreus traz uma nuvem de testemunhas, né, que foi muitos homens, mulheres, servos, né, na história bíblica, está lá relatado na Bíblia, que deram, que se entregaram, que viveram uma experiência de fé profunda em Deus, inclusive muitos mártires, né? Tudo resultado da fé, porque ouviram a palavra do Senhor, porque tinham o Espírito de Deus. Então aqui diz que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Então essa fé aqui, para agradar a Deus, é aquela fé que liga o cordão umbilical, sabe? Que tem que estar ligado ali com Deus. É a fé que nos liga. Ela abre a mente, ela abre o entendimento, ela dá a compreensão, ela nos faz sentir força, poder, ânimo, né? Nos faz agir, enfrentar as piores adversidades, né? Então, se não tiver fé, nós não vamos agradar a Deus, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos abandonar, né? Nós vamos negociar com Deus. Eu só faço se Deus fizer isso, eu não vou mais porque isso, porque aquilo. Não, a fé, ela nos torna um servo incondicional, que não depende de condições favoráveis ou não, né? Paulo na prisão, né, dizia, né, que sabia em quem tinha crido, mesmo sofrendo as críticas lá fora, né? Muitos atacando inclusive o apóstolo, não reconhecendo ele como um apóstolo do Senhor Jesus, mas as obras que Deus operou através daquele homem, ficou evidente que Deus era com aquele homem, né? As maravilhas do Senhor, né? Os apóstolos, quando apanhavam, quando eram açoitados, né? Quando apedrejados, eles declaravam, né, que eles tinham prazer em sofrer pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus. Tinham prazer. Quem é que tem prazer em sofrer, meu irmão? Nosso corpo não se alegra com o sofrimento, mas esse prazer era que por ele valia a pena, e só pela fé. Então nós encontramos às vezes pessoas declarando muita fé, mas quando chega a dificuldade, quando ele se vê no deserto, quando ele se vê em aperto, faltando alguma coisa, ou sendo de alguma forma atribulado, angustiado, né, abandona. Outros não, parece que eles ficam mais fortes ainda, porque eles clamam a Deus, oram a Deus, né? Então a fé é isso aí, irmão, na prática, tá certo? O intelecto precisa estar junto da fé, porque nós pensamos, nós raciocinamos, nós queremos explicações, mas tem hora, mas tem momento na nossa vida, meus irmãos, que em relação ao que nos acontece, nós temos que deixar a razão de lado, o intelecto de lado, porque algumas pessoas desistem da fé, deixam o Senhor, deixam a obra, porque, eu não entendo, eu não aceito, não. Aí o que está prevalecendo é a razão, é o intelecto. Nessa hora não dá certo. A razão e o intelecto, ela funciona na fé quando é para nós exercer a capacidade humana que Deus nos deu de inteligência, de pensar, de raciocinar para Deus, sempre para Deus, tá? Aí sim, é muito importante, porque ninguém pode ter também uma fé cega. Eu me lembro que quando eu cheguei logo aqui no Ceará, dezembro de 2000, do final de 2000 para 2001, eu me deparei com umas declarações que eu ficava assim meio, achava estranho. As pessoas falavam alguma coisa, faziam alguma coisa e não estava de acordo com a Escritura, falando de ação, até de obra de Deus mesmo. E eu dizia: mas por que você crê assim? Por que você faz assim? É porque eu creio. Mas por que você crê assim? Porque eu creio. Não, é aí que entra o intelecto. Por que eu creio? Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, tem que ter alguma coisa para me levar a crer, mesmo envolvendo Deus. Agora,
Como eu falei, vai ter situações que a razão e o intelecto ficam de lado e a fé nos mantém, né, com o Senhor. O caso de Jó, por exemplo, se ele tivesse sido pela razão, ele não teria sobrevivido, né? Porque não tinha explicação para o que Jó estava passando. Até porque naquela época a cultura era que ali era sinais evidentes o que Jó estava passando, a enfermidade de desobediência, de pecado. E não era. E Deus não falou nada, não disse nada, porque estava acontecendo. Então, tem coisa que acontece conosco que Deus não quer falar, Deus não vai falar. Tem gente que fica procurando adivinhar, procurando dar uns... Foram os amigos de Jó, foram tudo para o lado errado, usando a palavra, né? Mas era outro motivo, o porquê estava acontecendo aquilo, né? Você imagina Moisés foi lá tirar o povo do Egito, Moisés negociou com Deus, tentou negociar para não ir, mas Deus, não é você que eu escolhi. E Deus ainda disse assim, lá você será como um Deus lá, assim, você vai ter poder lá que vão pensar que você é Deus. E foi isso que aconteceu. Mas Moisés se vê num momento muito difícil, quando Faraó vem com seu exército, e Moisés vê Faraó, vê o mar e as rochas no deserto, e um povo desesperado, gritando e clamando e murmurando, que eles deveriam ter ficado lá no Egito, porque lá, quando eles morriam, cavavam uma sepultura, uma gruta lá, botavam o corpo, lá eles iam pelo menos ser guardados, e ali eles iam ser mortos, ia ficar exposto ali, as aves do céu iam comer as carnes dele. Foi uma loucura aquilo dali, né? Era melhor lá mesmo debaixo do castigo, porque lá a gente comia, né? E foi um desespero ali, e Moisés não sabia o que fazer. Ali não tinha um intelecto que funcionasse, não tinha uma razão para dar uma explicação. O povo estava a ponto de linchar Moisés, né? E o que Moisés faz? Usa da fé, né? Recorre a Deus. Então, quando nós nos vemos em grandes apertos, é recorrer a Deus, irmão. Nós temos aí, lamentavelmente, muitas pessoas em nome de Deus, de Jesus, da fé, oferecendo muitas promessas, né? E é isso que me preocupa, porque tem coisa que só é Deus que vai fazer, mesmo através de nós, mas tem um tempo de Deus, tá bom? Glória a Deus. Certeza de receber o que se espera. Então a fé, ela nos dá a todos aqueles que têm a palavra, o conhecimento básico, não precisa ser um doutor em teologia, mestre, conhecimento básico de Deus, uma experiência com Deus, uma vida em Deus, o Espírito Santo. Essa pessoa tem certeza que aquilo que ela espera, se for propósito de Deus, ela vai receber. Então isso acalma a mente, acalma a alma, acalma o espírito. É por aí que nós temos que viver, é sabendo que nós servimos a um Deus vivo, todo-poderoso, que cuida de nós. Está lá escrito Jesus dizendo, olha, não cai um fio de cabelo da vossa cabeça sem o Senhor saber. Ele conhece tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, absoluto em tudo. Hebreus 11, 1 e 2, olha aí, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a fé nos faz descansar. Já pedi, já orei, vou continuar pedindo, porque está lá escrito, pedi para continuar, pedi, batei, buscar. Então nós vamos continuar, e no tempo do Senhor, o Senhor vai fazer. Se Ele não fizer, Ele sabe por quê, e se nós estivermos em desobediência, Ele vai falar conosco, que nós nos arrependemos, nos humilhamos, e a vitória vem, se o caso for pecado, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Olha, eu estou esperando uma coisa que ainda vai acontecer, eu ainda não vi acontecer, mas a fé torna aquilo que ainda não aconteceu como se já estivesse acontecido. Isso me traz uma tranquilidade e uma segurança muito grande. Então é essa fé que nós temos que viver, irmãos. É essa fé. Muito bem. E a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Olha, eu acho muito interessante aqui, ó. Diz que por esta mesma fé, os antigos, ou seja,
quem viveu antigamente. E aí está lá a galeria daqueles homens e mulheres que entraram para a história pela fé, pelas suas ações, a coragem, o enfrentamento, a perseverança. Então os antigos alcançaram testemunho. Então todos nós aqui temos um testemunho para contar, sim ou não? Devido à nossa fé no Senhor. Tá? Então isso é maravilhoso. Uma ilustração: você tem um amigo em quem confia? Tá? Então, se eu tenho um amigo em quem eu confio, que eu posso contar com ele, sabe que é uma pessoa de palavra e que quando você tiver um problema, ele não abandonará. Então, tem esses amigos que a gente sabe que quando a gente precisa, ele divide o pão, né? Ele divide, às vezes sacrifica até pelo outro. Tem essas pessoas abençoadas por Deus. E há um ditado popular que é uma verdade: a gente conhece os verdadeiros amigos é na hora da necessidade, né? Eles choram conosco, se alegram conosco. Se tiver banquete, está conosco. Se não tiver nada, está conosco. Então, esse é o verdadeiro amigo. Aquele amigo que só está na hora do banquete, que só está na hora que está no bem bom, esse é duvidoso, né? Bom, é claro que você não encara assim uma pessoa que conheceu há 1 ou 2 dias, mas sim alguém que repetidas vezes já mostrou ser de confiança e de palavra, tá? Então a gente diz que uma pessoa é amiga, aquela pessoa que nós já passamos por várias situações, boas e más, com ela, na concordância, na discordância, né? Eu cheguei à conclusão, na relação conjugal, que ninguém se casa por amor, se casa por paixão. Que amor, eu não tenho dúvida, é uma construção. Eu já vi pessoas fazer tantas declarações, soltar foguete, gastar não sei quantos milhões numa festa, declarando amor de todo jeito. Quando é com 1 mês acabou o amor, e às vezes tira até a vida um do outro. Então, que amor é isso? Agora, quando chega lá nos 80 anos, né? Nos 90, nos 100 anos, e está lá um ali, gagazinho do lado do outro. Nunca esqueço, perguntaram para um pastor, quando ele completou 50 anos de casado, qual é o segredo para ficar 50 anos casado com a mesma mulher? Ele disse, uma palavra: cuidar. Depois que eu ouvi aquilo, eu passei a ter mais cuidado da minha esposa. Ela ainda reclama, mas eu fico preocupado, e ela comigo também. Isso falando de relação conjugal. Então o verdadeiro amor, ele cuida. Ele não diz assim, eu te amo, ele diz, eu estou aqui, ó. Amém? Eu estou aqui, estou presente. Então, amados, o Senhor Jesus é o nosso maior amigo. É nele que nós temos que colocar toda a nossa confiança absoluta, plena. Ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá? Mas tem amigos aqui na terra também, tem pessoas aqui na terra que, vou dizer, é uma bênção de Deus mesmo, tá? Com a fé bíblica acontece a mesma coisa. Ela deve produzir esperança e convicção alicerçadas em evidências sólidas e confiável. Então, uma das coisas que mais enche o ser de um cristão, servo do Senhor, que passa a conhecer o Senhor, é exatamente isso daqui, ó. É que a nossa fé, ela não é baseada em conceitos de palavras, em opiniões, em ideias. Não, ela é baseada, ela tem base, ela tem fundamento na palavra daquele que nós confiamos, a palavra de Deus, no Senhor, no seu Espírito. E como já falei, todos nós aqui temos um testemunho ou mais, muitos, para contar do que o Senhor fez na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, tá bom? Glória a Deus. Então que Deus me ajude e te ajude. A fé bíblica produz esperança e convicção, alicerçadas em evidências sólidas e confiáveis, tá? Por isso que Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. E aí vem aqui uma observação que eu considero importante. Somente crer, muitas vezes, apresenta uma prontidão para se acreditar em coisas sem base ou fundamento. A credulidade
com frequência se alicerça em bases instáveis, como as emoções e as superstições. Parece que fé e crer é a mesma coisa, mas não é não. A fé está muito mais ligada, o princípio dela é a nossa relação com quem nós confiamos. E o crer, a gente pode crer em muitas coisas. Muitas coisas. E esse crer, ele pode ser pela fé, contextualizada na Bíblia, dentro da perspectiva primeiro de Deus, vou mostrar aqui para os irmãos, tá? Mas quando não é assim, o crer passa a ser algo emocional. Eu nunca esqueço de uma profeta uma irmã, né? Nós somos profetas do Senhor, pregadores, ensinadores, louvamos a Deus. E um dia a irmã Rita estava subindo uma ladeira lá em São Paulo, nunca esqueço, que uma irmã gritou lá do pé da ladeira: receba! Deu um grito. Tu crê? A irmã Rita ficou olhando. Você não crê não? A irmã Rita é muito da razão, do intelecto. Aí disse: mas receba o quê para mim crer? Eu digo: ô irmão Zé Carlos, receba! O quê? Tu não crê não? Sim, mas o quê? Né? Sim. Então o crer, ele é muito genérico, ele pode estar alimentado pela fé, por uma revelação, mas ele pode estar, na maioria das vezes, nas experiências, é pelas emoções. É pelas emoções. Eu estava vendendo um carro que valia um valor lá em São Paulo, cheio de ferrugem, só o bagaço, e uma irmã disse: irmão, você crê que você vai vender esse carro por tanto? Eu disse: creio não, irmão. Que é isso? Você não tem fé não? Ó. Eu digo: não, irmão, porque se eu vender esse carro pelo preço que a irmã está falando, eu estou sendo desonesto. Porque esse carro não vale um terço do que a senhora está falando. Tá. Então tem coisa que, tá vendo? Por emoção. Tá? O outro chegou lá em casa contando uma bênção, que o Senhor deu um carro a ele, o carro dos sonhos dele que ele pediu. Eu disse: cadê? Está aí fora? Ele disse: não. E onde é que está o carro? Que você não trouxe para me ver? Ele disse: não, o carro ainda está lá na loja. Eu disse: sim, mas como é isso? É porque está vendo a documentação? Aí ele disse: não, deixa eu explicar para o pastor. Eu sei que o pastor não acredita muito nessas coisas não, mas deixa eu dizer. É porque Deus falou comigo que eu entrasse na loja, sentasse num carro e botasse a mão em cima e dissesse que aquele carro era meu e ia ser meu. Eu digo: meu irmão, misericórdia, sai fora disso, irmão. Ele nunca teve aquele carro. Não é assim. Porque era emoção. Deus pode me mostrar um carro, uma casa, e dizer assim: olha, meu servo, eu vou te dar esse carro, essa casa, eu vou te abençoar. Aí você testemunhe, mas Deus tem que ter falado com você. Eu volto àquele ponto inicial das crenças, né? Vamos sair fora das emoções, irmãos. Vamos colocar o pé no chão mesmo e o coração no céu, em Deus, e confiar no Senhor. E não viver de fantasias, nem falando de fantasias, porque a fé dá margem para tudo, viu? Eu não quero que os irmãos sejam incrédulos não, tá certo? Mas que seja uma crença ou crer com segurança, tá bom, meus amados? Muito bem. Então, o somente crer muitas vezes apresenta uma prontidão para acreditar em coisas sem bases ou fundamento, tá? Nós cremos em Deus, nós recebemos a fé do Senhor, mas não vamos deixar as emoções nos vencer, e principalmente os artistas, né, que trabalham o emocional das pessoas. Conclusões precipitadas que não estão em harmonia com a verdade bíblica. Fé sem fundamento. Olha o que está em Provérbio: qualquer inexperiente põe fé em cada palavra, mas o argucioso considera os seus passos. Pessoa que não tem experiência acredita em tudo, irmão. Acredita em tudo. Eu estava num evento, nunca esqueço, lá em São Paulo.
Aí deu um ruídozinho na caixa de som, aí o irmão estava na portaria, disse que Deus tinha dado um sinal a ele, você ouviu aí, disse que irmão, foi a caixa de som, não é sinal de Deus não, foi a caixa de som que deu um ruído. Então assim, são essas coisas que é por emoção, né? Por emoção. Então Deus não quer isso. Deus é um Deus claro, real, concreto, Ele não é dessas ondas que nós estamos vendo, tá? Olha o que está virando a folhinha em Tessalonicenses 5:21. Certificai-vos de todas as coisas, apegai-vos ao que é excelente. Ele está dizendo, certificai-vos. Vamos, como nós estamos estudando, provar se tem coerência com a palavra de Deus, se tem contexto bíblico, tá? A Bíblia é a favor da fé baseada em evidências e não na credulidade. Nós temos que ser crentes, nós temos que crer, não ser incrédulo em Deus, na palavra dEle, que Ele é o Deus do impossível, que Ele pode fazer o impossível. Agora, eu volto àquele ponto que muitos dizem, irmão, você crê? Entrega uma mensagem e diz, você crê? Falando de que vai acontecer alguma coisa. Aí a pergunta é, mas você está perguntando se eu creio em Deus ou em você? Porque o homem pode falhar. Ele pode falar uma coisa da emoção dele mesmo. E o que eu aprendi já no início da minha fé é assim, ó. Se foi Deus que falou que vai fazer, pode dormir descansado que vai acontecer. Só isso, não tem nenhuma confusão. Distinguir entre fé verdadeira e a credulidade não é tão fácil, né? Como estou dizendo aqui. Porque a fé e o crer estão ali intimamente ligados. Mas lembre-se que ambos podem estar numa área de pura emoção. A pessoa pode estar falando do Espírito ou pode estar falando de si mesmo. A pessoa pode estar prometendo alguma coisa de Deus que Deus não está falando. Então, são esses problemas que não é para ficar descrente, mas é para esperar no Senhor, tá bom? A pessoa pode ser espiritual e não ter a fé verdadeira. O que é a fé verdadeira? Primeiro, a fé é um dom de Deus, é Deus que nos dá. Quando diz a tua fé te curou, não é a fé pessoal daquela pessoa, é a fé que ela recebeu do Senhor, para receber aquela bênção, tá? Então isso é importante a gente colocar, isso são palavras-chave para nós não cair em certas coisas. Você perceba que quando as pessoas estão trabalhando pela emoção, elas ficam avaliando as pessoas. Fica avaliando. Teve um aí que estava revelando na internet que ele tinha um ponto aqui no ouvido, porque ele ficava ouvindo as pessoas entrevistando quem estava chegando, as necessidades e tudo, e anotando aqui no papel, e depois no ponto a pessoa mostrava a roupa, a cor e tal, e ele ia entregando, o povo tudo maravilhado, pensando que era o Espírito Santo. Era um ponto, é um fonezinho de ouvido que ele tem aqui, que está lá ouvindo que alguém está... Claro que Deus revela sim, meus irmãos, mostra, fala sim, mas os homens não têm escrúpulo, eles não têm limite para enganar. Isso é um perigo, tá bom? Mas fé e crer no Senhor. Muito bem. 2 Tessalonicenses 3:2, a fé não é propriedade de... Certo? A fé contextualizada na Bíblia Sagrada, e na revelação do Espírito Santo, ela tem efeito sim. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas toda vez que os irmãos leem na Bíblia, nós agindo, vai estar sempre ali, claro, que as nossas ações, elas precisam ser confirmadas pelo Senhor. Senão, não acontece. Só isso que nós temos que ter em mente. O Evangelho de João 15, 5-8. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.
nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos pegar bem rapidinho aqui os pontos chaves aqui, ó. Primeiro, o Senhor Jesus, o ponto principal que muitos, a gente vai logo é aqui, ó. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, está em vermelho, ó. Então tudo que nós queremos é que nosso problema, a nossa causa, o que nós desejamos, aconteça. Sim ou não? Todos nós. E nós esquecemos às vezes que nem tudo está no propósito de Deus. Não é propósito do Senhor. O Senhor tem outro plano. Então Jesus aqui, o Senhor, quando começa nesse texto aqui que eu li, dizendo: eu sou a videira e vós as varas. Então a primeira condição, ouçam bem, para a fé, através da fé e do crer, Deus operar, primeiro de tudo, eu tenho que estar ligado em Deus, ligado com Deus. Como a vara está ligada no tronco de uma árvore. Então o tronco manda para esse galho, os elementos, tudo que ele precisa para florescer, para produzir frutos. Mas precisa estar ligado no tronco. Se tirar, se desligar, ele não vai produzir. Então, se nós não estivermos ligados realmente em Deus, intimidado ali, para entender inclusive o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Ele quer fazer, o que Ele não quer fazer, nós só vamos pensar em nós vamos ser egoístas diante de Deus. Eu gosto de lembrar disso. Tem pessoas orando para chover e outros orando para não chover, porque se chover, abençoa a plantação, mas para outros, se chover, por exemplo, o seu José vai começar, o pedreiro aqui, vai começar um serviço de manhã, ele olha para o céu: Senhor, abençoe para não chover. Aí lá na roça o outro está dizendo: Senhor, abençoa para chover. Ele vai responder quem? Não sei, aí é ele que decide, né? Aí alguém chega e diz: mas eu creio, tá, não sei o que, né? Então tem essas coisas que a gente tem que entender. Tá bom? Que a fé, ela não é uma garantia de que tudo que nós pedimos Deus vai fazer, porque pode não ser o propósito dele naquele momento, tá? Então o Senhor Jesus diz aqui, ó, se alguém estiver em mim, não, aqui no 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras, tá, estiverem em vós. Mais uma vez, se estiver ligado na palavra, certamente o Espírito Santo vai falar, vai nos direcionar, vai nos revelar, inclusive o que o Senhor quer fazer na nossa vida e na vida de outros, e também mostrar saídas, meios. E ele diz: nisto é glorificado o meu Pai. Perceba que o resultado da relação com Deus é o Pai, é Deus ser glorificado, não é ninguém ser glorificado. Uma planta, por mais linda e bonita que ela seja, por mais frutos que ela produza, vai passar aquela fase. Algumas ficam inclusive quase que secas, para esperar a chuva de novo, para voltar o processo de novo de folhagem, de flores, de frutificação e de formação do fruto. Assim somos nós vamos ter momentos que estamos verdinhos, bonitos, flores lindas, frutos maravilhosos, a colheita, mas tem hora que a gente está lá, que alguém chega e diz: eita, eu acho que essa plantinha morreu não, a raiz está no tronco ali, na hora que a água bater nela, ela vai de novo ficar verdinha. É assim a nossa vida, e tem pessoas que não entendem esse processo, entendeu? Que está sempre verdejante, né? Bom, no Evangelho de Lucas, ó: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem está falando aqui? Quem está orando aqui? É Jesus homem. Jesus homem, como filho, deixando bem claro aqui que o propósito do Senhor Jesus homem não era ir lá na cruz e morrer. Aliás, o ponto central que eu acredito, agora eu vou dizer que acredito porque é uma divergência teológica, né? Alguns teólogos acreditam que Jesus estava falando das dores que ele ia sentir. Outra linha teológica diz que o Senhor Jesus estava falando que quando ele morreu na cruz, o Senhor Jesus, diz que veio sobre ele os pecados, né? Os nossos pecados, o pecado da humanidade, e ele se desliga de Deus. Era esse o problema, ele não queria se desligar de Deus, não queria passar por essa dor do desligamento do Pai, né? Isso é um mistério. Então eu acredito nessa linha teológica, que Jesus não queria aquele momento que ele ia se desligar por um instante, mas depois ele
ressuscita, e foi uma maravilha de Deus, né? Tudo se confirmou, glória a Deus, tá? Mas era a proposta de Deus, não era a proposta de Jesus, homem, filho, passar por aquela experiência, mas se tinha que passar, ele disse, então seja feita a tua vontade, amém, irmãos? Então, nós não sabemos muitas das vezes o propósito do Senhor. Hebreus 4:11, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha, eu gosto muito dessa palavra, porque ela esclarece qual deve ser a nossa posição, homens de fé, cheios do Espírito Santo, mulheres, com a palavra de Deus, uma bênção. Qual deve ser a nossa posição sempre? Confiança em Deus, inabalável, sempre confiante, né? Então ele diz, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, né? Nós estamos na graça, vamos confiar. Aí ele diz, para que possamos alcançar misericórdia. Agora, essa confiança diante do trono, devemos lembrar que tudo vai acontecer pela misericórdia, não é porque eu ou outro se acha diante de Deus alguma coisa, não, somos todos pecadores e devedores. Então nós confiamos na misericórdia e na graça. Aí o apóstolo diz, a fim de sermos ajudados. E Deus ajuda sim, estará conosco sim. Aí ele diz, em tempo oportuno, é aqui que eu quero que os irmãos não esqueçam. Deus vai agir no tempo oportuno, que é o tempo dele, não o meu. Que alguém chega, irmã, você faz a obra de noite, você diz que tem fé, você, seu esposo, seu filho, não sei quem, e por que Deus não curou ainda seu filho? Por que Deus não salvou ainda seu filho? Por que Deus não salvou ainda seu esposo, sua esposa? Aí a resposta é só uma, eu confio em Deus, e eu estou esperando nele. Não, mas o meu Deus, ó, já vem com essa história, o meu Deus, o Deus não é seu não, o Deus é de todos nós, é de todos os homens. É por aí, então não se embarace não, tá bom? Faça a obra de Deus, sirva ao Senhor, e nós veremos a glória de Deus. Eu creio, por quê? Com base em quê? É a minha fé, peraí, mas a nossa fé tem que ter contexto bíblico, tem que ter um respaldo, viu? Senão é duvidoso, eu não estou dizendo que não vai acontecer, é duvidoso. Nós vamos ficar com o certo, o seguro. A fé bíblica é um dom de Deus, esse dom significa presente de Deus, a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Uma experiência bíblica, o mesmo Pedro, aquele Pedro lá, o apóstolo, que reconheceu Jesus por revelação do Espírito de Deus, Jesus disse, tu acertou, Pedro, que ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Esse mesmo Pedro, ele não concordou quando Jesus disse que iria padecer, ia judiarem dele, ia maltratar ele, ia ser morto, ele não concordou. Mesmo Jesus dizendo que ia ressuscitar, ele não concordou. E o que é que Pedro diz? Né? A Mateus 16, 21 a 24. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilha de Deus, olha que coisa boa. Acertou. Mas logo depois, no versículo 21 de Mateus, ele diz assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Então olha, Jesus disse que ia padecer muito, não era pouco, e foi muito, disse que ia ser morto e disse que ia ressuscitar. Quando Jesus disse que ia padecer e que ia ser morto, ressuscitar não fazia mais sentido para Pedro. Não aceitavam o sofrimento, a morte. E não é assim conosco também? Né? Em alguns momentos, nós não aceitamos. Há quem diga, eu não aceito, Senhor, eu não aceito.
Aqui e acolá alguém me repreende assim. Eu tenho diabetes. Não, essa diabetes não é sua não. Enquanto ela estiver no meu corpo, que Jesus tirar. Então tem coisa que não... Eu vou declarar uma coisa que não é, mas para quê? Eu vou ficar mentindo? Mas eu creio que Jesus pode curar, amém? Eu estava fazendo tratamento de úlcera. Descobriram uma ferida em São Paulo no meu estômago. O médico ficou assustado. No mesmo dia que eu mostrei o exame, era um dia de oração nos lares. Aí eu fui lá, quando terminou, eu preguei, inclusive, terminou, uma irmã levantou a mão e disse: pastor, ela não sabia de nada, porque só eu que sabia do resultado. Nem a irmã Rita sabia ainda. A irmã disse: pastor, Deus me mostrou aqui que o senhor está com uma ferida no estômago e Deus está dizendo que está curando agora. Oxe, como eu tinha um plano de saúde, eu já pedi ao médico lá outro exame. O médico fez, pediu, fiz o exame. Quando olhou, não tinha mais ferida nenhuma. O médico disse: e o que foi isso? Eu digo: foi Deus, Ele me curou. Aí eu dei o testemunho. É assim. Mas tem outros não, que vai ficar com uma úlcera. Eu acho que eu não me lembro nem quantas endoscopias eu fiz. Graças a Deus, faz anos que eu não sei o que é isso. Deus me curou. Amém. Então ninguém tem que ficar julgando a fé de ninguém, tá certo? E sempre incentivar. Olha bem, aí no versículo 23, no versículo 22, quando Jesus disse que ia sofrer muito, que ia ser morto e que ia ressuscitar, Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, ó. Senhor é o Filho de Deus, tem tanto poder, está dizendo essas coisas. Tenha compaixão do Senhor, ué. Que é isso? Só faltou dizer assim: o senhor não tem fé não, é? Aí Jesus é o autor e o consumador da fé, né, irmãos? Você não tem fé não, irmã? Tenho sim, pode falar. E por que você não recebeu ainda? Porque quem dá é Deus, quem faz é o Senhor. Quem pode dar glória a Deus? Eu acho isso forte, viu? Porque é um tapa na cara do diabo que quer nos envergonhar. Está repreendido em nome de Jesus. Tem compaixão de ti? De modo nenhum. Olha aí, ó. Pedro acima de Jesus, ó. De modo nenhum te acontecerá isso. Desconfie dessas pessoas que está tudo resolvido na sua vida. Hoje está tudo resolvido, irmão. Era para ir na casa da pessoa no dia seguinte e dizer: irmão, você é um falso profeta. Cheguei em casa, o cão estava mais terrível lá. 23, ele porém voltando disse a Pedro, olha o que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Olha aí, quem estava falando não era o Espírito Santo na boca de Pedro, era uma palavra encorajadora, mas não era. O propósito de Deus era Jesus sofrer, era ser morto e ressuscitar. Se é propósito de Deus nós passar pelo vale, pelo deserto, nós amargar alguma coisa, Deus com certeza tem um propósito. Mas vamos continuar orando e crendo no milagre. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quem é que conhece Deus, irmão? Digo, o Espírito de Deus. Quem é que conhece Deus? Quem é que conhece o homem? O Espírito do homem, que está aqui dentro é que sabe. Se o Espírito Santo de Deus não nos revelar, e a gente querer ficar falando, vai acabar sendo uma adivinhação que às vezes dá certo e não dá certo. Mas mesmo se der certo e for adivinhação, Deus não se agrada. Versículo 24 para terminar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A nossa vitória está em Jesus. As palmas engrandecem o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santa presença.
Nos abençoe, meu amado Deus, dando cada dia, meu Deus, a graça, a sabedoria, a inteligência do Teu Espírito para vivermos esta fé maravilhosa que nós tratamos aqui nesta noite, ó Pai, nesses aspectos da fé. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, faça prosperar a Sua obra através de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus amado, nós pedimos a Tua bênção. Desde já, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe na preparação deste evento, do aniversário do ministério, meu Deus, para o Teu nome ser glorificado. Dá às Tuas filhas, meu Deus, que estão diretamente à frente do trabalho de louvores, meu Deus, dá a elas a sabedoria, meu Deus, do entendimento para encontrar a melhor maneira de apresentar, meu Deus, estes louvores a Ti, a igreja, em nome do Senhor, Pai. Abençoa a Tua obra a cada um de nós. Eu agradeço também, Senhor, pela vida de cada filho Teu que tem cooperado com esse ministério, com esta obra. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa. Senhor, nos leve em paz, em segurança para os nossos lares. Nos livre de todo mal, nos livre de toda violência. Guarda a nossa casa, a nossa família. Meu Senhor da glória, olha para aqueles que estão enfermos, dá a saúde deles. Repreende as doenças, as enfermidades. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a Tua bênção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe.